Jesus abençoe você que está vendo o vídeo aqui, muito obrigado, um abraço, tá certo? Derrama uma cascata de bênçãos sobre vocês, sobre seus familiares, tá bom? Os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, os corações jamais sentiram o que eu preparei para você, né? Coríntios 1, né? Então tá aí, vamos lá. Pessoal, canal Professor Miguel Química, como sempre, abertura de aula, virou praxe já aqui, dá uma força, o link tá aqui, ó. Não vou clicar aqui para mostrar o canal, mas uma hora a gente precisa fazer isso, né? Desculpa. A gente vai falar aqui hoje, pessoal, se você tem ideia da grandeza mol, que a gente já falou, né? Uma dúzia de melancia, 12 melancias na feira. Uma dúzia de banana, 12 bananas. Uma dúzia de feijão, 12 grãos de feijão. Uma dúzia de feijões. Uma dúzia de arroz, 12 grãos de arroz. E assim por diante, né, pessoal? Dúzia. E a dúzia dos químicos é esse tal de mol que você tem que, de certa maneira, aceitar isso, né? Porque os experimentos são meio complexos aí, né? Por eletrólises, radioatividade, cinética dos gases, raio-x, né? Para chegar nesse mol, tá bom? Essa grandeza mol. Então, vai acostumando aí, né, pessoal? Você já deve ter visto a aula aqui no canal, tá certo? De mol completo, né? Mol completo, acho que vai ser esse nome que eu vou colocar, que eu coloquei mesmo, né? Tá certo? Então, é muito interessante essa aula de mol, tá? Massa molar, né? Então, simplesmente, ó, um mol de qualquer coisa, ó, daqui para frente, um mol de qualquer coisa, tá? Vale 6 vezes 10 é 23. É a dúzia dos químicos, entende assim, aceita assim, que é mais tranquilo, tá bom? Ao Avogadro, homenagem ao Avogadro, né? Não foi ele que determinou, viu, gente? Tá? Aliás, ele morreu, esse número foi determinado 9 anos depois da morte dele, né? Foi em 1865, se não falha a memória do velhinho aqui, tá bom? Ele morreu em 1856, tá certo? Tá? Dá uma olhadinha aí no mol completo, que eu falo bastante sobre isso aí, tá bom? Então, tá bem, pessoal, um molde de qualquer coisa, um molde de arroz, um molde de feijão, vale 6, 10, 23 aproximado, tá bem? Então, quando falar massa molar, então é massa de mol, que é 6, 10, 23. Quando fala volume molar, é volume do mol, então o volume que tem 6 vezes 10 é 23, moléculas, átomos, que seja, tá certo? Quantidade de matéria em mol. Tem 6, um mol, 6, 10, 23. Um mol, 6, 10, 23. 2 mols, 2 vezes 6, 10, 23. Aí vai, 3, 10, 100 mols. 100 vezes 6, 10 a 23. Bora. Turma, olha aqui. Vamos ver se a gente tem noção dessa grandeza. Um exercício da Unicamp, um pouco meio antigo. Eu deixei até a data do exercício aqui, porque os materiais não colocam esses exercícios antigos mais, né? Mas são exercícios que dão a base de entendimento. Todo o material didático devia trazer, pelo menos, esse exercício e o próximo que eu vou mostrar aqui, né? Para o aluno ter essa ideia da grandeza maior, que às vezes ele acaba não tendo, né? Então, vamos lá. Pô, meu óculos aqui, eu acho que não precisa, né? Tá bem grande a letra. Se você tiver no celular, às vezes está um pouco pequeno, né? O estudante do primeiro ano do curso de Química da Unicamp, após uma aula sobre fórmulas químicas, foi almoçar no restaurante. Para mostrar aos colegas que havia aprendido, resolveu fazer uma analogia com a mistura de arroz e feijão que tinha no prato. O primeiro estimou o número de grãos de arroz e de feijão, tendo encontrado a proporção de 2 feijão para 7 arroz. 2 feijões, né? Então acho que está errado aqui, né? Para 7 arroz. Depois escreveu a fórmula química do composto, feijão com arroz, representando feijão por F e arroz por A. Então, mantendo a ordem aí, qual foi a fórmula? Bom, é tranquilo, essa parte foi mole, né, pessoal? Então, a fórmula foi F2A7, né, porque foi a proporção que o texto forneceu aqui para nós, né? 2 feijões para 7 arroz, tipo H2O, né? 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio, né? Ou 2 mols no mol, né? 2 mols de hidrogênio para 1 mol de oxigênio. Aqui é a mesma coisa, ó. Então, F2A7, né? Você pode ler 2 feijões para 7 arroz. Se for no mol, aí você faz a leitura macroscópica, né? Aí fica 2 mols de feijão, de feijões, né? 7 mols de arroz na fórmula. Bora. Então tá aqui. Se no total houver 60 feijões no prato, quantos mols de arroz haveria no prato? Pessoal, lembra o seguinte, né? Se no total houver 60 feijões no prato, né? Então lembra da proporção, né? Ó, a proporção, você acabou de achar. Você tem a proporção no prato, 2 feijão para 7 arroz. Se tiver 60 feijões no prato, 60 arroz, perdão, 60 grãos de arroz no prato, feijões mesmo, desculpa, 60 feijões no prato, quantos de arroz você teria? Você acabou de fazer na letra A. Você tinha 2 feijão para 7 arroz aqui, ó. 2 feijão para 7 arroz. Até perguntando, se tivesse 60 feijões,
Quantos arroz você teria? Quantos grãos de arroz? 210 grãos de arroz. Então, não é mol, pessoal. Cuidado, ó. Não é resposta de mol. Você achou a quantidade de grãos de arroz, né? Porque tem gente que respondeu 210 mol aqui, ó. Você não achou nada de mol, ué. Você apenas fez a primeira parte aqui, ó. Se no total houvesse 60 feijões no prato. Então tinha o quê? Tinha dois feijões para 7 arroz. Ficou F2 a 7. Aí tá falando, se tivesse 60 feijões, quantos grãos de arroz você teria? 210. Agora, sim. Agora sim. O mol tem o quê? O mol tem 6 vezes 10 é 23. Seja arroz ou seja feijão. No caso, eu vou trabalhar com arroz, porque eu calculei aqui a quantidade de grãos de arroz. Então, o mol tem 6 vezes 10, 23 grãos de arroz. 210 grãos de arroz vai dar quantos mol? Tranquilo, né, galera? Então, o candidato já fez besteira aqui, né, gente? Respondeu 210 mols aqui, aí zebrou tudo, né? Você não está achando mol aqui. Você fez a proporção de 2 feijão para 7 arroz. Se tiver 60 feijão, você tem 210 grãos de arroz, certo? Né? Agora sim, um mol, qualquer mol tem 6, 10 e 23. No caso, como achei arroz, eu trabalho com arroz. O mol tem 6, 10 e 23 grãos de arroz. Então, 210 grãos de arroz, eu vou ter X mol. Resolvendo aqui, né? 210 dividido por 6 vai dar 35. 10 a 23 passa para cima, fica 10 a menos 23 mols de arroz. Beleza? Então, tá aí. Agora, olha a pergunta, outra pergunta. Quantos mols do composto feijão com arroz havia no prato? Aí entra a leitura macroscópica, pessoal. Ó, se você ler microscopicamente, é 2 feijões para 7 arroz. Agora, só que você tem que ler em mol, leitura macroscópica, tá? Então, no mol do composto feijão com arroz aqui, no mol do composto feijão com arroz, você tem 2 mol de feijão e 7 mols de arroz. Você está passando para a leitura macroscópica. Aí. Então, no mol, tipo um mol de água. Um mol de moléculas de água tem 2 mols de hidrogênio e 1 mol de oxigênio. Se for numa molécula, aí é 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Mas eu estou passando para proporção molar, certo? Então, olha lá, está falando mol aqui. Então, 1 mol do composto feijão com arroz, eu tenho 2 mols de feijão e 7 mols de arroz. Vai me interessar o arroz por causa do que eu já tenho calculado anteriormente. Aí sim, quantos mols do composto aqui quer saber havia no prato? Tá vendo? Pronto. Ó. Então, quantos mols do composto arroz com feijão havia no prato? Então, no prato eu já tinha calculado na letra anterior, tá? E aí eu resolvo aqui agora. Então fica 35 dividido por 7 dá 5, passo 10 a 23 para cima. Não, peraí. 35 dividido por 7. Isso, certo. Não passa nada para cima, não, perdão. Fica 35 vezes 10 é menos 23 dividido por 7. Então vai dar 5 vezes 10 é menos 23 mol do composto arroz com feijão. Ô, gente, qualquer coisa dá uma voltadinha nesse exercício direitinho, que ela é de extremamente, né, importância para você entender essa ideia da grandeza mol, certo? Porque olha aqui, por exemplo, ó, no vestibular do ano seguinte, ó. Não, a segunda fase, né? É porque ao corrigir a primeira fase do vestibular, tal, a banca constatou, questão de segunda fase. A banca constatou o quê? Que um certo número de candidatos não tem ou não tinha ideia da grandeza mol, representada pela unidade mol, de fundamental importância na química. Então, por exemplo, respostas do tipo 210 mols de arroz e feijão apareceram com frequência. Né? Aí a letra A aqui pede o seguinte, calcule a massa em toneladas correspondente a 210 mols de arroz. Quanto que seria isso? Eu te dei um dado aqui para te ajudar, né? Falou que a massa de 1 grão de arroz é 20 miligramas e que 1 tonelada é 10 a nona miligramas. Tá? Então, vamos embora? Então, vamos lá. Então, 1 mol de arroz tem 6 vezes 10, 23 grãos de arroz. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com arroz. Né? 210 mols vai ter quanto? Tá? Então, eu tenho que chegar lá na massa já já. Então, começa pela lógica. Você quer saber a massa de 210 mols de arroz. Então, você começa pelo mol. Então, 1 mol de arroz, 6 vezes 10 é 23 grãos de arroz. 210 mol de arroz, quantos grãos vão ter? Foi difícil essa parte ou não? Acho que não, né? Cara, você quer saber a massa, esquece tonelada, depois a gente mexe com isso. A massa é de 210 mols de arroz. Então, cada mol é 6, 10, 23. No caso de arroz, então. Aí, 210 mols de arroz, então. Deixa eu pegar o laser aqui. X grãos de arroz. Então, 210 vezes 6, 10 é 23, vai dar 1.260 vezes 10 é 23 grãos de arroz.
Só que aí, toma um certo cuidado, que aqui falou que a massa de um grão de arroz é 20 miligramas. Então, cada grão de arroz pesa 20 miligramas. Então, cada grão de arroz pesa 20 miligramas. Então, esses grãos de arroz aqui tem que ser vezes 20. Tá? Vezes 20. Para você achar quanto que vai dar a massa total aí. Então, esses grãos de arroz vezes 20, porque cada um pesa 20 miligramas. Falou. Então, você vai ter 25.200 vezes 10 vezes 10 é 23 miligramas. Beleza? E agora, o que eu faço? Bom, agora é o seguinte, né? Agora vamos lá, nós vamos ter que trabalhar transformando esse negócio aqui de tonelada para miligramas. O que eu tenho de dado aqui? Eu tenho de dado que uma tonelada é 1 vezes 10 a nona miligramas. Sacou? Ah, Miguel, mas não tinha que transformar para grama? Então, mas fica esperto aqui, ó. Você manteve miligramas aqui, ó. Você achou o número de grãos de arroz, cada grão pesa 20 miligramas, então 1.260 vezes 10, 23 vezes 20, vai dar essa total aqui em miligramas. Aí o exercício te deu aqui, cara, que uma tonelada é 10 a nona miligramas. Coloca aqui, ó. Olha lá, uma tonelada é 10 a nona miligramas. Aí a pergunta é essa, qual que é a massa em toneladas disso daqui, então? 25.200 vezes 10 é 23. 25.200 vezes 10 é 23 miligramas. Qual que é a massa em toneladas? Né? Eu acho que deu para pegar, né, galera? É um pouco meio longo, mas deu para pegar, né? Aí você vai resolver, né? Então vai ficar 1 vezes 10 a nona no denominador, então vai ficar 25.200 dividido por 10 a nona. Passa o 10 a nona para o numerador, vai passar menos 9, né? Menos 9. Menos 9 com 23, aí você trabalha a matemática e da potência, você vai chegar aqui na notação científica, 2,52 vezes 10 é 18 toneladas. Em síntese, resolvendo aqui, ó. 1 10 a nona vai ficar dividindo, 25.200 vezes 10 é 23 numerador, resolvendo essa matemática, tenta aí, por favor, você vai chegar na notação científica aqui de 2,52 vezes 10 é 18 toneladas. Então, pessoal, é a massa em toneladas de 210 mols de arroz, dá 2,52 vezes 10 é 18 toneladas. Olha a letra B agora, que fantástico. Considerando o consumo mundial de arroz de 3 vezes 10 a 8 toneladas por ano, por quantos anos seria possível alimentar a população mundial com 210 mols de arroz? Olha aqui agora. Então, ó, consumo mundial de arroz é 3 vezes 10 a oitava toneladas por ano. Vou colocar aqui. 3 vezes 10, oitava toneladas por ano. Beleza? Tá? Aí está perguntando, ó, por quantos anos, né, seria possível alimentar a população mundial com 210 mols de arroz, que eu acabei de calcular aqui antes, ó, que é 210 mols de arroz é 2,52 vezes 10 a 18 toneladas. Acabamos de achar aqui, ó. Beleza? Então, 210 mols de arroz dessa quantidade em toneladas. Então, vamos. Então, tranquilo. Olha lá. Então, 2,52 vezes 10 a 18 toneladas, que eu achei na letra A, aqui, ó. Beleza? Por quantos anos vão dar para alimentar a população mundial? Resolvendo. Então, vai ficar 2,52 vezes 10 a 18, dividido por 3 vezes 10 a oitava. Resolvendo isso, tá? Então, vai ficar 0,84 vezes 10 a 10. Por quê? Porque 10 a 8 está no denominador, passa para o numerador, fica negativo. Menos 8. Tira de 18, 10 elevado a 10. Então, 0,84 vezes 10 elevado a 10. Aqui agora é 0,84, é para falar o seguinte, expresse também o número de anos em palavras. Então, olha aqui, ó. Então, 0,84 vezes 10 a 10, então você vai ter matematicamente, aumenta o número, diminui o expoente. Ó, era 0,84, ficou 8,4. Aumentou uma casa, diminui uma casa no expoente. Beleza? O que é isso aqui? 8,4 vezes 10 a nona. Tá? Mais uma. Aumenta o número de novo, ficou 84. Vezes 10, diminui o expoente, vezes 10 a oitava. Percebeu? Podia ser direto, ó. Uma, duas, ó. Uma, duas. Era 0,84, ficou 84, anda duas casas, diminui duas aqui no expoente. 84 vezes 10 a oitava anos. Tá acompanhando? Tranquilo aí ou não? Qualquer coisa você volta aí. Beleza? Aí 84 vezes 10 a oitava. 8 zeros para frente. Ó, 84, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 84 vezes 10 oitava, 8 zeros para frente. Então, 84, com 8 zeros para frente de anos. Como é que eu leio isso? Agora você tem ideia da grandeza mol. Ó, como é que lê isso? 8 bilhões, 8 bilhões
e 400 milhões de anos, ó. Tá certo? Ó, 1.000.000.000, ó, 1.000.000.000, 400 milhões, tá? Então, 1.000.000.000, 400 milhões. Então, 8 bilhões e 400 milhões de anos. Eu, para ser honesto para vocês, nem o professor tem noção disso. Então, de tão grande que essa grandeza, grande grandeza, certo? Pessoal, espero que vocês tenham tido a ideia da grandeza maior realmente, né? Porque eu acho que foi nesse momento que eu tive realmente a noção dessa grandeza do MOL. Você já pensou? Você alimentar a população mundial por 8 bilhões e 400 milhões de anos. Meu Deus, tá bom? Senhor Jesus abençoe todo mundo, um abraço, espero, né, ter ajudado vocês aí. Muito obrigado, fique com Deus aí, gente. Um beijo no coração de vocês. Fui.